que aconteceu? Os mercados estão desmoronando. Isso não pode ser real. Esses preços são absurdos. É um banho de sangue. O fim de uma era. Mas isso não foi um desastre inesperado, nenhuma correção natural do mercado. Por trás das cortinas da crise financeira estava um homem que não apenas sobreviveu à tempestade, mas lucrou com ela. Não uma instituição gigante, não um economista renomado, mas um gestor de fundo hedge com um objetivo simples: extrair o máximo de lucro possível de um colapso iminente. Wing Chao, um dos arquitetos da crise das hipotecas subprime, acabara de ajudar a levar a economia global à beira da ruína. Ele apostou justamente na bolha imobiliária que devastaria milhões de famílias americanas. E à medida que o mercado desabava, sua fortuna disparava. Ele foi recompensado por jogar exatamente como o jogo foi criado e melhor que qualquer um. Esta é a história de Wing Chao, o homem que dominou a arte de lucrar com desastres e acabou chorando no banco das testemunhas. Em 2008, o sistema financeiro global quase colapsa. Existem bons e maus jogadores. Bons exemplos são Michael Burry e Steve Eisman, que notam as rachaduras surgindo, mas também há maus jogadores. Essas são pessoas que ativamente ajudam a criar um dos piores desastres financeiros da história e ganham muito dinheiro nesse processo. No centro de tudo está um personagem que talvez você nunca tenha ouvido falar, Wing Chao. Se você assistiu A Grande Aposta, sabe que a famosa aposta de Burry contra o colapso do mercado imobiliário acabou rendendo a ele e a seus investidores centenas de milhões de dólares. Mas a história continua. Enquanto Burry está do lado daqueles que reconhecem o desastre iminente, personagens como Wing Chao estão no extremo oposto. Chao, interpretado pelo ator Byron Mann no filme, é baseado em uma pessoa real que desempenha um papel crucial em alimentar o colapso financeiro. Ele é o tipo de cara que mantém a festa rolando mesmo quando as paredes estão tremendo. A trajetória de Chao inicia no começo dos anos 2000 com sua empresa, Harding Advisory. Ele desempenha um papel fundamental na criação e gestão das obrigações de dívida colateralizadas, ou CDOs. Se isso parece complicado, não se preocupe, vamos explicar. Uma obrigação de dívida colateralizada é basicamente um produto financeiro que reúne milhares de hipotecas e as vende para investidores. A emissão de CDOs dispara em 2006 e 2007. Nunca houve tantos CDOs no mundo antes. A ideia é que, ao reunir várias hipotecas, o risco se distribui. Se algumas pessoas deixarem de pagar seus empréstimos, não é um grande problema porque as outras hipotecas continuarão pagando, ou ao menos deveria ser assim. O problema é que nos anos 2000, o mercado imobiliário saiu dos trilhos. Os bancos estão concedendo hipotecas para pessoas que mal podem pagá-las, pessoas com crédito ruim ou sem crédito algum. Eles até começam a oferecer empréstimos ninja, sem renda, sem emprego, sem bens. Isso mesmo, eles estão concedendo hipotecas para pessoas que nem sequer têm um salário fixo. Mesmo que esses empréstimos sejam arriscados, as agências de classificação de risco, empresas como Moody's e Standard & Poor's, estão dando a eles classificações AAA, que supostamente significam que são investimentos super seguros. Por que as agências de classificação fazem isso? Se não derem aos bancos as notas desejadas, eles buscam outra agência de classificação. É uma corrida para o fundo do poço e ninguém verifica a qualidade desses CDOs. É como vender um carro caindo aos pedaços, dizendo que é novo. E o pior de tudo, o mercado para esses ativos tóxicos é enorme. E Wing Chao é uma das pessoas que compra esses pacotes de empréstimos arriscados e os vende como investimentos seguros para investidores desavisados. Ele é como um intermediário cujo trabalho basicamente é pegar tranches BBB de CDOs originais que já são compostos por títulos de hipotecas subprime e reempacotá-los em novas pilhas de títulos.
Ele repassa esses títulos a investidores desavisados, como fundos de pensão e seguradoras, comprando mais hipotecas para reempacotar e revender. Gerentes de obrigação de dívida colateralizada como Wing Chao contribuem diretamente para a demanda por esses títulos e pelas hipotecas subprime das quais eles são compostos. Isso se torna uma máquina que ninguém sabe como desligar até que seja tarde demais. Em A Grande Aposta, há uma cena em que Steve Eisman, interpretado por Steve Carell, senta-se com Shao durante uma convenção de hipotecas em Las Vegas. É uma versão ficcionalizada de um evento real em que Eisman conhece Shao e percebe até onde vai a ganância e a corrupção. O personagem de Eisman, renomeado como Mark Baum no filme, viaja para Las Vegas com uma equipe para ver de perto o quão imprudente a indústria financeira se tornou. É lá que ele encontra Shao, o gerente de CDOs, que representa tudo o que há de errado com o sistema, mas CDOs são para novatos. Preciso melhorar esses números, estão de iniciante nesse ramo. Fica muito mais interessante quando falamos sobre CDOs sintéticos. O que você disse? CDOs sintéticos? CDOs sintéticos. Isso é uma loucura do caralho. Não é incrível. Como se os obrigação de dívida colateralizada S normais já não fossem ruins o suficiente, a indústria financeira também criou algo chamado obrigação de dívida colateralizada sintético. Uma obrigação de dívida colateralizada sintético é como apostar sobre outra aposta. Não envolve hipotecas reais, apenas permite que pessoas apostem no fracasso de títulos hipotecários. No filme, Eisman fica apavorado quando descobre sobre os CDOs sintéticos durante a reunião. E com razão, o mercado de CDOs sintéticos é 20 vezes maior do que o mercado de hipotecas reais. É nesse momento que Eisman percebe que todo o sistema financeiro está à beira do colapso. É um castelo de cartas construído sobre empréstimos ruins, avaliações falhas e apostas especulativas. Até mesmo um pequeno aumento nos inadimplências das hipotecas poderia desencadear uma reação em cadeia que derrubaria todo o sistema. Após a crise, a Comissão de Valores Mobiliários, Securities and Exchange Commission, o investiga por fraude. Eles descobrem que ele recebe cerca de 40 milhões de dólares em taxas devido ao seu vínculo suspeito com o Merrill Lynch e o fundo de hedge Magnetar Capital, que cria produtos financeiros arriscados feitos para fracassar. Eles lucram apostando contra esses produtos e Shao os ajuda a criá-los e vendê-los. O papel de Shao é escolher os títulos que compõem esses produtos, mas ele não age no melhor interesse de seus investidores. Ao invés disso, ele colabora com a Magnetar para incluir os piores títulos, sabendo que vão fracassar. É assim que ele ganha milhões. A Securities and Exchange Commission descobre isso e o acusa de fraude. O caso vai para o tribunal e durante o julgamento, Shao tenta defender suas ações. Ele argumenta que está apenas fazendo seu trabalho e não tinha a intenção de enganar ninguém, mas as evidências estão contra ele. E-mails mostram que ele sabia que o que estava fazendo era errado. Em um momento, ele até chora no banco das testemunhas, dizendo que as acusações arruinaram sua vida. O juiz não se comove. Shao está proibido de atuar em consultoria de investimentos e recebeu multa de 7 milhões de dólares. Mas aqui está o detalhe. Depois de apenas um ano, ele pode solicitar para voltar ao mercado. Isso significa que ele pode voltar para o mesmo setor onde cometeu fraude. Parece que a punição não corresponde ao crime. Shao ainda não terminou. Ele tenta processar Michael Lewis, o autor de A Grande Aposta, e Steve Eisman por difamação. Ele afirma que Eisman distorceu a conversa deles durante um jantar em Las Vegas. Eisman o chama de uma figura patética que não entende os produtos que está vendendo. Shao diz que isso arruína sua reputação, mas o processo não vai adiante. O tribunal não encontra evidências de difamação e o caso é arquivado. Depois disso, Shao desaparece do cenário. Ele some dos olhos do público. Shao não é o único que lucra com a bolha. O buraco é muito mais fundo. E isso pode trazer excelentes aprendizados para jovens investidores e traders ambiciosos por aí.
Bill Miller é o gestor de fundos estrela da Legg Mason. De 1991 até 2005, ele supera o S&P 500 todos os anos, um recorde inigualável. Ele adota a estratégia oposta, investindo em empresas ignoradas. Descobre vencedores cedo, como Amazon e Bitcoin, e se destaca como um dos principais investidores de valor do mercado. Mas em 2008, a confiança de Miller sai pela culatra. Ele faz grandes apostas em ações do setor financeiro pouco antes da crise financeira estourar. Um de seus movimentos mais famosos é dobrar a aposta na Bear Stearns, uma empresa fortemente ligada a hipotecas subprime arriscadas. A Bear Stearns tem muitos títulos ligados a hipotecas ruins. Com a queda do mercado imobiliário, esses títulos perdem valor e a empresa logo fica sem dinheiro, pois os clientes retiram seus fundos. A situação fica tão ruim que a Bear Stearns se vende para o JP Morgan por uma fração do seu valor anterior. Mesmo com as ações da Bear Stearns caindo 38%, Miller não recua. Quando perguntado se ainda compraria mais ações, ele disse: "Sim, eu compraria mais." Ele acredita na recuperação da empresa, mas o Bear Stearns colapsa logo depois, caindo de Estados Unidos dólares americanos 170 para 10 dólares americanos na venda ao JP Morgan. Miller tem sua reputação abalada, diferentemente de Steve Eisman. As ações da empresa vão de 170 dólares em 2007 para apenas 10 dólares na venda para o JP Morgan. A reputação de Miller é fortemente abalada, evidenciando sua diferença em relação a pessoas como Steve Eisman, um dos poucos que previram o colapso de 2008. Eles debatem entre si. É a confiança de Miller contra o alerta de Eisman. Miller, como muitos em Wall Street, acha que o mercado está forte. Ele não vê os riscos que Eisman e outros veem. Mesmo depois de perder muito com o Bear Stearns, a carreira de Miller não acabou. Ele enfrenta muitas críticas e seus fundos perdem muito dinheiro, mas ele continua em frente. Ele deixa o Legg Mason Value Trust em 2011, mas continua investindo através de sua própria empresa, Miller Value Partners. Ele segue focado em investimentos de alta convicção no longo prazo. Mas o maior desastre de negociação foi um erro de 9 bilhões de dólares cometido por um homem que parecia invencível. Howard Hubler é um operador de títulos na Morgan Stanley. Ele inicia sua carreira como operador de hipotecas nos anos 90 e logo sobe na hierarquia. Nos anos 2000, ele já era conhecido por correr riscos e fazer apostas ousadas, mas em 2007 tomou uma decisão que resultou em um dos maiores desastres de negociação da história. Hubler vê problemas no mercado de hipotecas subprime e aposta contra ele usando swaps de inadimplência de crédito. São os mesmos instrumentos financeiros que Michael Burry usa para apostar contra o mercado. Hubler faz milhões para o Morgan Stanley quando as hipotecas subprime falham, mas depois comete um erro fatal. Ele acredita que títulos hipotecários AAA são seguros para compensar os custos de suas apostas contra o subprime. Ele vende swaps de inadimplência de crédito nesses títulos supostamente seguros. Ele acredita que eles não vão cair, mesmo quando o resto do mercado desmorona. Esse é o seu grande erro. Quando a crise financeira chega em 2008, todo o mercado imobiliário desaba, não só o subprime. Os títulos AAA nos quais ele investiu não são seguros. O valor cai e as perdas disparam. Hubler acaba perdendo 9 bilhões de dólares para o Morgan Stanley. Essa é a quinta maior perda em negociações da história. As finanças da empresa ficam em frangalhos. Ela só sobrevive porque o Federal Reserve intervém para resgatá-la. Apesar da grande perda, Hubler não sofre consequências graves. Deixa o Morgan Stanley discretamente e abre sua própria empresa de investimentos, mas sua reputação fica abalada. A história dele não é tão conhecida quanto a de outros da crise, como Michael Burry ou Steve Eisman, mas é igualmente significativa. O desastre de Hubler mostra como até mesmo operadores experientes podem errar feio quando não entendem completamente os riscos que estão assumindo. Até títulos considerados seguros, como os de classificação AAA, podem ser arriscados. Produtos financeiros complexos exigem atenção. Pessoas como Michael Burry e Steve Eisman percebem falhas cedo e apostam contra o sistema, mas para cada um deles há muitos outros,
como Wing Chao e Howard Hubler, que ajudaram a criar o desastre e saíram quase ilesos, recebendo apenas pequenas punições. O sistema, de muitas maneiras, é projetado para proteger aqueles que o levam ao limite. Bancos, agências de classificação, gestores de portfólio, todos são cúmplices e ainda assim, quem mais sofre são as pessoas comuns, que perdem suas casas, seus empregos e suas economias quando a bolha estoura. Escolha de que lado você quer estar na próxima crise.